Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos, queridos visitantes. Nessa noite nós iremos ler uma leitura que encontra-se em Marcos 5, de 21 a 43. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco à outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que vivia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padeceu muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não, fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E então não deixou ninguém segui-lo, senão Tiago, Pedro e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Então, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua santa palavra. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, amado Pai, grande é o teu nome. Obrigada, Senhor, pelos teus grandes feitos, ó Deus, sobre as nossas vidas. Obrigada porque tu és Deus. Obrigada porque nós te conhecemos, porque nós te temos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, pela grandeza da tua santidade. Nós te
agradecemos pelo cuidado que Tu tens, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Senhor, nós Te pedimos nesse momento que Tu possas, ó Deus, aumentar a cada dia a nossa fé, que a nossa confiança, Senhor, esteja inteiramente em Ti, Senhor, que a nossa esperança, Senhor, seja o Senhor em nossas vidas, ó Deus. Senhor, que nós possamos ser perseverantes, ó Deus, diante de tudo isso, ó Deus, que tem acontecido, ó Pai, nesse mundo. Que nós possamos, ó Deus, saber que tudo vem de Ti. E Tu não nos abandona, que Tu estás conosco em todo instante, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, que nós possamos, ó Deus, entregar as nossas vidas dia após dia sobre o Teu cuidado. E assim, Senhor, nós Te oramos e Te pedimos, ó Deus, que Tu possa curar, que Tu possa sarar toda a enfermidade, Senhor, que assola, ó Deus, essa terra. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para nós é uma grande alegria podermos estarmos juntos em espírito e em verdade, adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, por essa plataforma, poder chegar na sua casa, poder juntos cultuarmos ao Senhor, entoarmos cânticos de louvor ao nosso Deus. Isso é importante para nossas vidas, para a vida da igreja, para a nossa comunhão com o nosso Senhor. E nesse momento em que nós estamos reunidos, você aí em sua casa, com a sua família, aproveite esse tempo para exaltar ao Senhor. Não pense que simplesmente porque você está em casa, talvez no conforto do seu sofá, talvez no conforto de sua cadeira, enfim, aonde você estiver, que todos nós possamos estar em reverência à palavra de Deus, que possamos estar em reverência no culto que está sendo prestado ao Senhor a partir da sua casa, porque a igreja do Senhor, o templo está fechado, mas a igreja, ela continua viva, triunfante. A igreja está espalhada em cada lar. Eu sei que a saudade, ela começa a apertar um pouco mais, né? Mas precisamos ser pacientes para que logo que as coisas começarem a se ajustar, nós possamos assim voltar às nossas programações, a nos reunirmos, a ter esse tempo de comunhão ao Senhor e celebrar a ceia do Senhor todos juntos. Eu quero informar a igreja que nós já fizemos um planejamento do nosso retorno às atividades de culto na igreja. Então, em breve, eu estarei dando informações para você. Claro que não vai ser agora, durante esse mês de junho. Esse mês de junho, nós estaremos nos preparando todo o ambiente, informando a vocês, informando a igreja, como e quando nós iremos começar, a forma como nós iremos reiniciar as programações presenciais, tá certo? Nós estamos trabalhando para que nós voltemos de maneira segura, de maneira que realmente agrade ao nosso Senhor, e também nós estejamos, de alguma forma, também contribuindo com a sociedade, a fim de que possamos ser agentes, né, sermos exemplos, agentes do nosso Senhor, sendo exemplos na terra de como realmente devemos nos comportar diante de uma pandemia como a que nós estamos passando, certo? Meus queridos, para a honra e glória do Senhor, nós podemos exaltar a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós durante todo o tempo. Estava aqui refletindo sobre o livro de Malaquias, ali de como Deus repreendeu esse povo, ali como os sacerdotes foram reprovados pelo Senhor, e o Senhor determina um castigo sobre eles, como a infidelidade conjugal era algo que estava muito presente ali. O Senhor adverte através do profeta Malaquias, e havia uma corrupção generalizada aqui no meio do povo de Israel. E diante disso, dessa situação de infidelidade, também havia no povo, no coração das pessoas, infidelidade quanto aos seus dízimos e ofertas. As pessoas não estavam mais se importando com o templo, não estavam mais se importando com a obra do Senhor. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece quando o povo se desvia dos caminhos do Senhor é realmente fechar a mão para a obra do Senhor, é desprezar e não priorizar aquilo que é do Senhor. É algo que acontece realmente. Quando nós olhamos lá para o livro de Ageu, quando nós percebemos que o povo desprezou a construção do templo, é justamente isso que nós vemos. O povo já não contribui mais, o povo já não faz mais aquilo que é de sua parte. Então, existe
uma estreita relação na nossa fidelidade com Deus e a fidelidade daquilo que que está em nossa volta, digamos, com os nossos filhos, com a nossa esposa, a esposa com o esposo, há também uma estreita relação quanto à fidelidade para com Deus no tocante aos dízimos e ofertas. Porque é um princípio básico de alguém que tem um coração temente ao Senhor, que tem um coração grato ao Senhor e que sabe que aquilo que ele está fazendo não é nada mais do que uma devolução, do que, de fato, uma obrigação nossa, como servos do Senhor, como cristãos que somos, de contribuir com a obra do Senhor, porque sabemos que a obra do Senhor tem que haver sustento, e para haver sustento, Deus não vai usar um incrédulo, Deus não vai usar, e ele usa se ele quiser, mas Deus quer usar a sua igreja para sustentar a sua obra. Nós não podemos ser despretensiosos, ou até mesmo orgulhosos, ou até mesmo achar que sabemos demais, quanto na verdade nós não sabemos de absolutamente nada, quando nós assim negamos isso para o Senhor. Malaquias, ele vai dizer justamente isso, tratando dessa relação de fidelidade do homem e Deus, do povo de Israel e Deus, e nós somos a Israel de Deus, a igreja do Senhor. Hoje ele vai tratar dessa situação, e é isso que eu quero ler para vocês. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8, diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição amaldiçoareis que me roubais. Vós, nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, Deus aqui faz uma promessa ao povo, ao mesmo tempo exorta o povo da sua infidelidade, da infidelidade que o povo tinha para com Deus. Nós não podemos negar isso, nós não podemos tirar isso da palavra de Deus. É certo, queridos, que o dízimo e a oferta não é nenhuma obrigação, não é nenhuma obrigação, não é nenhuma obrigação, mas nós precisamos assim fazer quando nós somos fiéis ao Senhor, porque nós entendemos que a casa do Senhor precisa de mantimento, precisa de sustento, e assim nós fazemos com o coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele proporciona a nós, pela sua graça que é derramada sobre nossas vidas constantemente, pelas suas misericórdias que renovam a cada manhã sobre nós, e assim Deus não tem nos dado aquilo que de fato nós merecemos. E é por isso que nós louvamos ao Senhor e louvamos por sua vida, por sua fidelidade ao Senhor. Você não tem sido fiel à igreja, você não tem sido fiel ao pastor, você não tem sido fiel aos irmãos, você tem sido fiel a Deus, com o coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito e tem realizado em nossas vidas. E é com esse coração grato que eu convido você nesse momento a ficar em pé, e junto nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo sustento da nossa casa e pelo sustento da obra do Senhor, que Deus tem usado a instrumentalidade humana, para que isso aconteça, né? E nós somos privilegiados por sermos usados por Deus nessa grande obra. Então, queridos, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela dádiva que o Senhor nos dá, pelo privilégio de poder assim contribuir com a obra dele, tá certo? Feche seus olhos nesse momento, agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo sustento em nosso lar. Te louvamos, ó Deus, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo esposo. Ó Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem colocado, ó Deus, a provisão sobre nossa mesa. Obrigado, Senhor, porque temos um teto onde podemos assim nos guardar.
onde estamos protegidos do sol e da chuva e aonde podemos dormir tranquilamente. Deus querido, nós te louvamos, porque sabemos que nada merecemos, mas o Senhor ainda assim nos agracia com a tua bondade e com a tua graça. Pai eterno, nós queremos aqui, Deus, te louvar pela provisão na tua casa, por cada irmão, por cada irmã que tem contribuído com o teu reino, que tem sido fiel diante do Senhor. Pai bendito, nos conserva fiéis diante de ti, para que haja mantimento na tua casa, e que assim, Deus, nós sejamos usados pelo Senhor, que venhamos sentir prazer nisso, prazer em nosso coração, em sermos assim fiéis ao Senhor. Conserva isso em nosso coração, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que nesse momento tem dedicado, ó Deus, as suas ofertas, os seus dízimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que sejam usados para o louvor da tua glória, para o mantimento da tua casa, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Então, querido, você pode depositar no número, na nossa conta, na conta do Banco do Brasil, aí que está aparecendo na tela, na conta da nossa igreja. Você pode fazer a transferência bancária através do aplicativo aí mesmo no seu celular. Se você tem o aplicativo do banco aí no seu celular, você pode fazer. Como você também pode ir ao banco fazer o depósito nessa conta aí, ou procurar a tesouraria e assim efetuar a sua oferta e o dízimo ao Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para que nós possamos continuar firmes na rocha que é Jesus Cristo. Continuemos na presença do Senhor, louvando e exaltando o seu santo nome. Nosso Deus é um Deus eterno. Lá no Salmo 145, versículo 13, diz o seguinte: diz que o reino dele é o reino de todos os séculos, que o domínio do nosso Deus subsiste sobre todas as gerações. Ainda diz que o nosso Deus é um Deus fiel em tudo aquilo que ele diz, e é um Deus santo em todas as suas obras. Esse é o Deus a quem nós servimos, amém? Vamos cantar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o
Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com um único objetivo: louvar e exaltar o nome do Senhor através da pregação da palavra. Eu tenho dito que para mim é sempre um desafio enorme, é uma responsabilidade tremenda poder compartilhar da palavra do Senhor. Porque temos o desafio de sermos fiéis às Escrituras, aquilo que o texto tem nos revelado, para que a mensagem chegue até os nossos corações de maneira fiel. Então, nossa oração é para que o Senhor nos conserve dessa maneira, fiéis à palavra, e que ela possa chegar aí no seu coração, assim como de fato ela é. Nós temos falado sobre as evidências do reino que nós encontramos ali no Evangelho de Mateus. Nós estamos seguindo aquela sequência, aquela sequência em que Jesus realiza vários milagres. Dentro desses milagres que Jesus realiza, nós encontramos ali, nós já falamos sobre a cura do leproso, daqueles leprosos, nós já falamos sobre a cura daquele endemoniado em Gadara, nós falamos sobre o milagre quando Jesus acalmou a tempestade, nós falamos também sobre o milagre que Jesus realizou na vida daquele paralítico que havia ali, nós falamos no último domingo. E agora nós iremos tratar de um outro milagre que o Senhor fez. Na verdade, são dois milagres que nós encontramos aqui. Então, no texto lá de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 18, você vai ver a cura, o pedido de um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga, ele era o responsável ali pela liturgia dos cultos ali, ele era o responsável. Provavelmente ele era um fariseu, o texto não nos diz isso, mas ainda assim também leigos podiam fazer essa parte também nos cultos, preparar os cultos, preparar as reuniões. Certo é que ele era um líder, que ele era um chefe ali, e ele vai ao encontro de Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha que estava morrendo, estava muito doente, estava morrendo, certo? Esse relato nós encontramos nos 3 evangelhos, Marcos e Lucas. Como nós já lemos hoje através da Priscila, nós lemos ali em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. E nós iremos acompanhar a partir de Marcos, tá bom? Estamos seguindo a sequência, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E nós vamos acompanhar a partir daí. Por que, pastor, não lá em Mateus? Nós iremos, à medida da mensagem, nós iremos fazer essa junção dos sinóticos, entre Marcos, Mateus e Lucas. Nós iremos fazer essa junção, tá bom? Por que não lá em Mateus? Mateus, como eu já falei para você, ele dá uma visão macro da coisa. O que Mateus vai dizer? Ele vai dizer que um homem chamado Jairo, adorou ao Senhor Jesus, e a preocupação de Mateus é apenas evidenciar o milagre, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, em Marcos, ele já vai dar um pouco mais de detalhes sobre isso, de como foi essa cura, de como aconteceu o trajeto. Lucas também, ele vai dar outros detalhes que Marcos não dá. É como se a notícia fosse, digamos que essa cena acontecesse aqui no Nordeste, e você fosse perguntar para o Marcos, e você dissesse: Marcos, e Marcos fosse dizer para você: rapaz, Jesus chegou na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele que já estava morta. Veja só como ele conta a situação.
Mas, veja lá com Marcos, que ele sabe melhor. Então, a pessoa deixa Mateus lá e vai falar para Marcos: rapaz, o que foi que aconteceu na casa de Jairo? Esse rapaz Jairo, ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Não só isso, ele, além de ter se prostrado aos pés de Jesus, ele chamou Jesus para ir lá para curar a filha dele, que estava doente, estava quase morrendo. E no meio do caminho, ainda uma mulher que estava com fluxo de sangue lá, apareceu do nada, e de repente tocou na veste dele, ela foi curada. Jesus se voltou, perguntou o que estava acontecendo, e quem era aquela pessoa que havia tocado nele. Todo mundo ficou sem entender nada, e depois essa mulher, ela se apresentou e disse daquilo que ela estava sofrendo. Há mais de 12 anos estava sofrendo com fluxo de sangue, e ela foi curada naquele dia. Nesse momento, Jairo estava agoniado, porque Jesus havia parado, ele estava indo em direção à casa de Jairo, mas Jairo teve que esperar muito. Nesse intervalo, Jesus ainda estava conversando com essa mulher. Vem o pessoal lá da casa dele e diz para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu, te conforma, tua filha já morreu, não precisa mais incomodar Jesus. Então Jesus, vendo aquela situação, ele olha nos olhos de Jairo e diz: olha, não tenha medo, porque é claro, Jairo estava com medo. E ele vai até a casa de Jairo, ele diz: olha, ele não quis mais que ninguém daqueles que vieram trazer a notícia ruim de Jairo, para Jairo, ficasse próximo dele. Então ele entrou lá no quarto da menina, da filha dele, junto com a esposa dele, e com Tiago, João, e eles ali, ele ressuscitou a filha dele, e a filha dele voltou a viver. Lucas já vai dizer o seguinte: Lucas diz que o espírito voltou à menina. E outro detalhe que Lucas vai dizer também, lá na mulher de fluxo de sangue, em que ela tinha procurado vários médicos, ele, como um bom médico, ele não, e ninguém havia curado. Então, são detalhes, queridos, que nós encontramos, que tornam o texto mais rico. Eu tentei fazer aqui uma contextualização, para que nós pudéssemos entender melhor qual é a diferença entre Mateus, Marcos e Lucas. Então, Mateus fala de forma mais resumida, e Marcos e Lucas vão tratar de mais detalhes. Então, o que vemos aqui nos três evangelhos é justamente isso, né? E eu quero que você acompanhe aí o texto que já foi lido antes, aí no evangelho de Marcos, tá certo? Então, vamos perceber aqui, primeiramente, a partir do versículo 21, aí de Marcos, acompanhe comigo, no capítulo 5, nós vamos ver que esse evento acontece no dia seguinte, em que Jesus ele volta de Gadara. Vocês lembram que nós pregamos há 2 domingos, que Jesus havia ido com os discípulos, né, até Gadara, e ele, antes de chegar a Gadara, ele passa, enfrenta toda aquela tempestade, né? Jesus acalma a tempestade, acalma o mar revolto, chega a Gadara, e lá em Gadara ele encontra aqueles homens endemoniados, um deles com uma legião de demônios, com cerca de 6.000 demônios nele, e ele expulsa aquele demônio, aquele homem que vivia completamente aquém da sociedade, né? Desprezado da sociedade, volta a ser um homem direito, e aos pés de Jesus ali ouvir a mensagem de Jesus. As pessoas de Gadara ficaram revoltados com a situação por conta da perca financeira, por conta dos porcos que se precipitaram no mar, e expulsam Jesus de lá. Jesus volta novamente no mar, atravessa novamente o mar de volta, dessa vez não enfrenta tempestade, e havia lá do outro lado do mar da Galileia, chegando de Gesara, uma multidão de pessoas que estavam aguardando ansiosamente a Jesus, e Jesus ali passou a ensinar aquelas pessoas que estavam ali. Então, o que nós vemos aí, Marcos e Lucas? Então, tendo Jesus voltado num barco, uma grande multidão estava esperando, e ao regressar,
a grande multidão recebeu Jesus com alegria. Veja que ele havia sido expulso de Gadara, agora a multidão recebe Jesus com alegria. E ele estava ensinando as pessoas ali, estava ensinando. Enquanto Jesus estava ensinando, chega Jairo, o chefe da sinagoga. E lá em Mateus vai dizer que ele o adorou. Vejam, queridos, que Jairo tomava conta de uma sinagoga, ele era responsável pela liturgia, né? Ninguém sabe, como eu falei, se ele era um fariseu, o texto não nos oferece essa informação, mas certamente há uma grande probabilidade que ele fosse um fariseu, né? Mas nós estamos falando aqui de um judeu que em Marcos vai dizer que ele se prostrou, no versículo 22, que ele se prostrou, que ele se ajoelhou diante do Senhor, diante de Jesus. Isso mostra que havia da parte de Jairo um reconhecimento de quem era Jesus, de que de fato ele era o Messias prometido. Um judeu jamais iria se prostrar diante de alguém que não fosse Deus. Jamais ele ia se prostrar de alguém que não fosse Deus. Então ele reconhecia a divindade de Cristo naquele momento em que ele se prostra diante de Jesus. Lucas e Marcos vai nos oferecer isso, dizer que Jairo, ele se prostrou, ele se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo assim a sua divindade, Então, o texto prossegue dizendo, nessa primeira parte, que Jairo pede para Jesus e impor as suas mãos sobre a sua filha que estava doente. Nós estamos falando aqui, queridos, de um pai desesperado, de um pai completamente desesperado. Jairo pede a Jesus para impor a mão na sua filha. Certamente ele já devia ter ouvido falar dos grandes milagres que Jesus havia feito, e as evidências que já haviam sido mostradas e que era do conhecimento de Jairo, era suficiente para ele reconhecer a divindade do nosso Senhor Jesus. Por isso ele se prostra. E o texto diz em Marcos que ele insistentemente lhe suplicou, dizendo que sua filha estava morrendo. Ele suplica ao Senhor para que ele vá lá. Jairo suplicou a Jesus para que fosse em sua casa, como nos oferece essa informação em Lucas. Embora Marcos vá no final dizer a idade dessa garota, lá em Lucas, já no início, ele fala que essa menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos e que era filha única. Era a única filha. Você imagina, você ter uma filha de 12 anos, certamente a esposa de Jairo devia ter tido alguns problemas, alguma dificuldade para ter filho, e eles tiveram apenas uma filha, a sua única filha, e estava morrendo. O desespero desse pai. Eu fico tentando imaginar o sofrimento dele, como ele estava sentindo, como estava o seu coração, como o seu coração estava aflito nesse momento. Sua única filha estava morrendo. Certamente Jairo já havia visto vários milagres que Jesus havia feito, por isso ele foi lá, por isso ele confiou, por isso ele se prostrou diante do Senhor. E Jesus, o texto vai dizer que ele prontamente, Jesus foi com ele. No versículo 24 diz que Jesus foi com ele. Foi com ele. E a multidão vai atrás de Jesus. O diferencial de Jairo aqui para a multidão é que Jairo de fato confiava em Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele reconhecia a divindade de Cristo. Quantas vezes nós não estamos buscando com as nossas próprias forças a solução para os nossos problemas? Quantas vezes você tem procurado a solução do seu problema, da sua dificuldade, da sua dor, das suas aflições, por si mesmo, tentando resolver com as suas próprias forças? Nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode nos atender prontamente. A palavra de Deus diz que Jesus prontamente foi com Jairo à sua casa. É fato que aqui Jesus vai
mostrar para Jairo, vai desafiar a fé de Jairo aqui. A fé de Jairo, nesse momento, começa a ser desafiada. Começa a ser desafiada. A nossa fé é desafiada todos os dias, constantemente. Nós precisamos continuar crendo em Jesus, buscando a solução no Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que a multidão seguia. A multidão era uma multidão de curiosos, de pessoas que estavam ali, da mesma forma como aquela multidão que estava cercando a casa onde Jesus estava, quando aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico. Era uma boa parte de curiosos para ver mais um milagre que Jesus poderia fazer. Enquanto isso, muitos perdiam a oportunidade de realmente provarem da grandeza do nosso Senhor. Mas aí nós entramos numa outra cena aqui, que está entrelaçada, que está no meio. Vejam que essa cena, onde uma mulher aparece do nada, uma mulher anônima, ela está nos 3 evangelhos. Não tem como separar esse milagre desse trajeto que Jesus está indo aqui. O bom disso, queridos, é que nós podemos visualizar, nós podemos enxergar a cena, o que está acontecendo aqui, nós podemos entrar nessa cena. E o que nós vemos aqui é a cura de uma mulher enferma, desconhecida, nós nem trata aqui do nome dela, diferente do nome de Jairo, mas o nome dessa mulher não é revelado aqui, mas é uma mulher que vivia, digamos assim, enclausurada. Ela vivia escondida por conta da sua enfermidade. Então, agora aqui no trajeto em que Jesus estava indo, rumo à casa de Jairo, de repente essa mulher aparece, e essa caminhada que Jesus estava indo em direção à casa de Jairo é interrompida. Jesus para diante daquilo que estava acontecendo. Imagine como é que estava nesse momento a cabeça de Jairo. Ele estava indo com Jesus naquela aflição, para que Jesus chegasse logo para curar a filha dele que estava enferma, mas de repente Jesus ainda, já não bastava aquela multidão que não deixava Jesus chegar rapidamente à casa de Jairo, ainda Jesus para diante de uma situação completamente inusitada naquele momento. O fato é que esse momento também é usado para testar a fé de Jairo. Havia uma grande multidão que seguia e apertava Jesus. Nós vemos isso em Mateus e Lucas, enquanto Jesus estava indo. Então, a mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia, resolve tocar na orla das vestes de Jesus. Ela toca na orla das vestes de Jesus. Então, por quê? Havia um fluxo de sangue que ela padecia há muito tempo, há 12 anos. E mulher com fluxo de sangue, ela era considerada imunda na lei de Moisés, né? Na lei mosaica, ela era impura. Então, quando as mulheres vinham a regra das mulheres, as mulheres tinham que se isolar, porque elas não podiam tocar em nada, e quando elas iam em algum lugar, como elas não podiam tocar em nada e tocar em ninguém, elas precisavam gritar e dizer mulher impura, dizer que estavam impuras. Veja só que coisa, como era. Então essa mulher, ela não podia participar dos cultos. Então essa mulher, ela estava há 12 anos sem participar de um culto ao Senhor. E é por isso que ela prefere ficar no anonimato. Ela não aparece. Ela vai às escondidas, e por ser considerada impura, e ela sabia disso, mas ela tinha a convicção de que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela podia ser curada. Veja o tamanho da fé dessa mulher. E Marcos vai nos dizer aí que ela padeceu bastante nas mãos de vários médicos, e gastou tudo o que tinha
Ou seja, nós não sabemos se essa mulher era uma viúva, se era uma mulher que tinha posses, se era uma pessoa que não tinha muitas posses. O fato é que ela gastou tudo aquilo que ela tinha para tentar resolver o seu problema nas mãos de vários médicos e ninguém conseguiu curar. Lucas vai dizer que ela gastou tudo que tinha com médicos que não puderam curá-la. E olha que Lucas ele é o médico aqui, né, da história. Então se tratava aquele problema daquela mulher, aos olhos humanos era incurável. Mais uma situação aqui, né, algo impossível aos olhos dos homens, que Jesus está diante de Jesus aqui. Então, ela certamente ouviu sobre a fama de Jesus e foi atrás de Jesus. Ela acreditava que ao apenas tocar na sua veste, ela iria ficar boa. Então, ela foi em meio à multidão e tocou nas vestes de Jesus. Ela foi por trás, Lucas vai dizer que ela foi por trás de Jesus e tocou na orla de suas vestes. E imediatamente a sua hemorragia foi estancada. Ela ficou curada imediatamente. E após ter tocado na roupa de Jesus, o que acontece com Jesus? Ela foi curada, e o seu plano era... Qual era o plano dessa mulher aqui? Como ela era considerada impura, não podia tocar em ninguém, não podia tocar nem sequer nas vestes de Jesus, ela queria tocar em Jesus, ser curada e sair de fininho, sem que ninguém percebesse. Mas Jesus, após ter sido tocado, Jesus sentiu que havia saído o poder dele, poder de cura, e parou em meio àquela multidão e perguntou quem havia tocado. E claro, evidentemente que os discípulos ficaram um tanto surpresos, porque havia uma multidão que o apertava, havia uma multidão que o tocava. O que acontece aqui, queridos, é que houve um toque diferente. Jesus declara que alguém o tocou porque ele sentiu que dele havia saído poder. Aqui nós vemos o único milagre de Jesus registrado nos evangelhos que acontece dessa forma, exatamente dessa forma, sem que houvesse de Jesus uma ação premeditada, de ir, impor as mãos, de ordenar, de fazer, de querer fazer. É a única trecho que nós encontramos dentro desses milagres de Jesus que acontece dessa forma, porque ali havia um toque de fé. Enquanto isso, Jairo estava lá esperando. Jesus queria saber quem o havia tocado com fé. E nós vemos aqui, queridos, que revelado aqui duas coisas em Jesus: a sua divindade e a sua humanidade. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus ele resolve encarnar em uma figura humana, ele sofre limitações. Não quanto à sua divindade, mas quanto à sua onipresença, porque ele assume um corpo, ele não estava mais em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, dessa humilhação, dessa humilhação que Jesus sofreu ao ser encarnado. Ao ser encarnado. E dentro dessa limitação, ele sofre, naquele momento, ele usa do seu lado humano para tentar identificar aquela mulher. Claro que nós podemos dizer que Jesus sabia sim que aquela mulher iria tocar nele, porém ele quis que aquela mulher se revelasse diante de todos aquilo que ela declarasse, e queria dar algo a mais, oferecer algo a mais para aquela mulher, que é a salvação. Porque o Evangelho de Marcos ele vai tratar justamente disso, sobre a salvação do homem. Em nenhum momento, nós vemos isso quando o paralítico estava diante de Jesus, e ele diz que a tua fé te salvou. Então a preocupação aqui é a salvação da alma, não somente a salvação física, e é isso que Jesus oferece também para essa mulher. Então a mulher ficou atemorizada, cheia de medo, talvez temendo que houvesse uma repreensão por parte de Jesus, por se tratar de uma mulher impura que tinha assim tocado em Jesus. Mas
ela percebe que não tinha como se esconder e ela resolve aparecer e testemunhar do que havia acontecido. Essa mulher estava com medo, né? Talvez com muito medo de uma repreensão. Então Jesus diz para ela: tem bom ânimo, ou seja, não temas, não precisa ficar com medo. Ela foi curada, queridos. Então, ele diz: filha, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Aqui, Marcos, ele registra justamente essa dupla intenção de Jesus, tanto em curar ela fisicamente, quanto espiritualmente. E por que não? Emocionalmente. Emocionalmente, aquela mulher não precisava mais se esconder. Ela estava curada, e diante de toda aquela multidão, ela foi declarada curada, porque ela sentiu no seu corpo, no momento em que tocou em Jesus, que ela foi curada, e aquilo foi testemunhado diante de toda aquela multidão. Essa mulher, ela volta para casa curada do seu mal, sua doença, o melhor e mais importante, ela volta curada também do mal chamado pecado que a condenava. Ela retorna salva da sua doença física e da maior de todas as doenças, que é o pecado. Ela se torna uma salva em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E é isso que Deus faz conosco, é isso que Cristo faz conosco. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, ele nos agracia. Jesus nos dá muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É por isso que nós não podemos duvidar do poder de Deus. É por isso que você não pode duvidar do poder gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não tenha dúvida disso, que o Senhor pode lhe dar mais do que o que você está pensando. Talvez o seu maior problema não seja uma doença, não seja um problema familiar. Talvez o seu maior problema é um relacionamento com Deus, e que Ele quer e deseja restaurar no dia de hoje. É por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos maravilhar diante de tantas coisas, né, que nós aprendemos aqui. Mas lembram, não esqueçam que Jairo ainda estava lá esperando, angustiado, esperando. Certamente essa parada deva demorado algum tempo, certamente demorou um tempo, talvez meia hora, uma hora, não sei, mas o fato é que ele estava lá parado, esperando. E aí nós entramos na terceira parte do texto, que é a ressurreição da filha de Jairo. O texto diz que Jesus ainda estava falando com a mulher, que foi curada da hemorragia, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo para Jairo não incomodar mais Jesus, não incomodar mais o mestre, que a filha dele já havia falecido. Que notícia trágica ele havia recebido naquele momento. Notícia é dada por pessoas absolutamente incrédulas, que de fato não criam que Jesus poderia ressuscitar. Podia ressuscitar a menina. Eles podiam até acreditar, pelo fato de que já havia ouvido falar que Jesus curou doenças, mas nunca tinham ouvido falar que Jesus podia trazer de volta a vida. Eles acreditavam, morreu, acabou simplesmente, não tem mais nada que se possa fazer. E esse é um grande teste para a fé de Jairo. Jesus podia curar a menina, esse era o pensamento deles, mas ressuscitar não, segundo os incrédulos naquele momento. Então, Jesus, ele não se importou com a notícia que vinha da casa de Jairo, mas ele sabia que Jairo, de alguma forma, ele tinha sido mexido com aquela notícia, tinha ficado mexido com aquela notícia ruim, e Jesus trata de imediatamente, meus queridos, isso que eu acho, que eu vejo aqui como maravilhoso em Jesus, fortalecendo e segurando a fé de Jairo. Ele diz: não temas, crê somente, e ela será salva.
e ela será salva. O que Jesus faz agora é interferir na fé de Jairo para que ele continuasse firme. Imagine a cabeça desse homem, como a cabeça dele estava. Talvez ao receber essa notícia, a sua fé deva ter desfalecido. Porém, quando Jesus diz não temas, o Senhor interfere para que ele continuasse firme, crendo que o Senhor podia fazer um milagre naquele dia. O oposto da fé, nós vemos aqui, queridos, é o medo. Eu sei que muitas vezes nós achamos que o oposto da fé é a incredulidade, mas o oposto da fé, de fato, é o medo. O medo é o maior inimigo da fé. Por isso que Jesus interfere aqui. Será que esse também não tem sido o seu problema? Será que isso não tem sido o seu problema? Tem sido a sua dificuldade? Talvez em meio a essa pandemia que nós estamos passando hoje, o que tem tomado conta do seu coração é o medo, e o medo está conflitando com a sua fé, porque você não consegue crer no Senhor Jesus Cristo, que governa e está no controle de todas as coisas. Precisamos crer no Jesus, e o medo não é o nosso amigo nesse momento, é o nosso inimigo. Precisamos crer, e é isso que Jesus faz com Jairo. Ele anima a fé de Jairo, ele joga um combustível em Jairo, na fé de Jairo, fortalecendo a fé dele nesse momento. Isso me fez lembrar do texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, no versículo 8, que diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando nós olhamos em nossa volta, diante do que estamos passando hoje, diante de um vírus, essa pandemia, muitos estão com medo, crentes estão como servos do Senhor Jesus, com medo. Não podemos temer o mal, mas precisamos exercitar a nossa fé, e mesmo que a nossa fé desfaleça, saiba que Jesus pode nos fortalecer, Jesus pode fortalecer a sua fé. Não tenha dúvida disso. Jesus pode fortalecer a sua fé. Jesus chama, depois disso, Jesus chama só alguns daqueles que estavam com ele, Pedro e os irmãos Tiago e João, para irem com ele. Então Jesus, ele afasta imediatamente, isso aqui é interessante, aqueles que estavam atrapalhando, digamos assim, o exercício da fé de Jairo, a fim de que ele não desfalecesse, e afasta dele as fontes das más notícias. Ele afasta dele aqueles que estavam servindo apenas para desestimular a sua fé. E assim existem pessoas que servem apenas para desestimular a nossa fé. Jesus afasta essas pessoas de Jairo naquele momento. Afasta essas pessoas de Jairo, para que a fé de Jairo continuasse firme, independente da situação. Jesus chega na casa lá do chefe da sinagoga, e o que ele encontra lá em Mateus, nós vamos ver que havia flautistas e o alvoroço do povo naquela casa. Era costume naquela época, e no Talmud, na Mishnah, dizia que a família pobre ela podia contratar flautistas e o lamentador. Lamentador, aquelas pessoas que choravam no enterro, que eram pagas para tocar e chorar, era um lamento que havia. Era chamado também o costume das carpideiras, que elas eram pagas para chorar no velório, pelo ente querido, Então, essa era uma demonstração de que a pessoa era realmente querida. Então, certamente, havia muitos lá chorando nesse momento, e os flautistas, porque Jairo também era uma pessoa de posse, certamente isso já estava acontecendo lá. Então, imagine o coração de Jairo quando chegou e viu realmente que a menina estava morta.
Então, Jesus viu o alvoroço, né? Viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Marcos e Lucas vai nos dar conta disso. Aqui, novamente, é um grande teste de fé para Jairo. Se antes havia ouvido por alguns que a sua filha havia falecido, agora ele testifica que, de fato, a sua filha estava morta. Agora ele tem certeza. Jesus diz aos presentes que a menina apenas estava dormindo. E as pessoas aqui se revelam. Claro que se aquele choro que as pessoas estavam fazendo, aquele alvoroço todo, fosse verdadeiro, a última coisa que eles iam fazer naquele momento era rir. Então, as pessoas que riram aqui eram essas pessoas que tinham sido pagas, que eram acostumadas a participar de velórios, eram pagas para chorar, né? Era um choro completamente hipócrita, né? Sem nenhum sentimento. Era um choro falso, um choro de ator, de atriz, um choro de novela, né? Então, esse era o choro deles aqui. Então, Jesus diz isso e as pessoas começavam a rir. O que Jesus está dizendo aqui não é que a menina não havia morrido de fato. A menina havia morrido de fato. Isso é um fato. Ela havia morrido. O que Jesus está mostrando e demonstrando aqui para nós, e demonstrou para Jairo, que Jesus poderia ressuscitar tão facilmente aquela menina, assim como nós podemos acordar qualquer pessoa. Né? Assim como nós podemos acordar qualquer pessoa, assim como ele chamasse alguém que estava dormindo, da mesma forma Jesus poderia assim ressuscitar uma pessoa, mostrando a sua autoridade sobre a morte. Jesus tinha autoridade sobre a morte. Nesse momento ele demonstra isso, né? Então Jesus afasta o povo ali, entrou e tomou a menina pela mão e pela lei de Moisés, aqui ele quebra mais uma regra, né, que não podia tocar em um defunto, né, não podia tocar em cadáver, porque senão a pessoa ficaria impuro. Mas a preocupação de Jesus não era essa. Jesus apenas queria ressuscitar aquela menina naquele momento, né? Então Jesus manda todos saírem e fica apenas o pai da menina, né? A lei, Mateus vai nos dar conta disso, Lucas também, o pai da menina, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Entram aonde eles estavam. Jesus manda aquele povo tudinho sair, aqueles que riam, aqueles que duvidavam, manda sair todo mundo. Fica ali só aqueles que realmente estavam crendo em Jesus. Então Jesus toma a menina pela mão e ordenou, usando uma frase em aramaico, que ele diz, Talitá cumi, Talitá cumi. E com essa frase que significa, menina, levanta. Então a menina imediatamente, como nós vimos em Marcos, imediatamente a menina se levantou. E Lucas vai dizer que o espírito dela voltou. Certamente o espírito que já estava na presença do Senhor volta novamente para estar com aquela menina. E como prova de que ela estava viva, Jesus imediatamente manda que ela vá comer. Deem comida para a menina, agora ela já está bem, dê comida para a menina. É até para provar aqueles que estavam zombando, que ali não se tratava de uma alma, mas que era uma pessoa de carne e osso que estava ali se alimentando, né? Vejam só que milagre, meus queridos, acontece aqui na casa de Jairo. Então Jesus manda que desse comida a essa menina e ordenou que ninguém dissesse. Por outro lado, seus pais ficaram maravilhados. Lucas vai dizer isso. Lucas vai dizer que os pais ficaram maravilhados. Como não ficar? A filha estava morta, Jesus ressuscitou. Ele não só curou, ele ressuscitou. Há quem diga que Jesus demora aquele tempo todo, digamos assim, com aquele trajeto, parada com aquela, para curar aquela mulher, para que justamente, porque Jesus não queria apenas curar aquela menina, ele queria de fato ressuscitar aquela menina, além de exercitar a fé de Jairo. Embora ele houvesse recomendado que a ninguém dissesse, que aos seus pais, aos pais daquela menina, que não falasse, não comentasse com ninguém, a palavra de Deus nos mostra lá em Mateus, que a fama do acontecimento correu por toda a terra. A fama do que havia acontecido correu por toda a terra. Então aquelas pessoas que estavam lá rindo, que estavam zombando, certamente se encarregaram disso, de
anunciar aquilo que havia acontecido na casa de Jairo, sem a necessidade de que eles falassem alguma coisa. Então, diante de tudo isso que nós acabamos de ver, queridos, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira conclusão que nós tiramos aqui é que Jesus, ele era Deus, 100% Deus. Esse é o objetivo aqui nos evangelhos e nas evidências do reino. É Jesus se mostrar como Deus, como divino. Então, Jesus faz coisas que só Deus podia fazer. E que isso foi reconhecido tanto pelos aqueles homens que levaram aquele paralítico, foi reconhecido pelos leprosos, foi reconhecido aqui por Jairo. Jesus era divino. Isso são evidências de que Jesus era Deus e que Ele é Deus. Jesus também aqui, a segunda coisa, é que Jesus ele também é 100% homem. A encarnação de Jesus exigiu dele um esvaziamento. Então, de certa forma, ele como homem, ele ficou limitado a determinadas coisas, por exemplo, como a onipresença, né? E talvez a onisciência, né? Que fez com que ele perguntasse com aquela mulher sobre quem havia tocado nele. Então, Jesus também, aqui a terceira coisa, Jesus mostra que ele tinha compaixão pelas pessoas. Jesus amava as pessoas, ele se compadecia delas. Ele demonstra o seu amor pelos seus aqui. Ele mostra que ele também, em quarto lugar, que ele sustenta aqueles que são seus. Nós vimos esse exemplo maravilhoso nesse trajeto em que, desde que Jairo chama Jesus para curar a sua filha, em todo esse trajeto, Jesus está aqui fortalecendo a fé e sustentando a fé de Jairo, que estava correndo risco de desfalecer. Certamente o medo já havia batido na sua porta, mas veja que o Senhor sustenta a fé e não deixará que ela desfaleça. Jesus, meus queridos, se sua fé está desfalecendo, a você, se a sua fé está desfalecendo, saiba que Jesus pode sustentar a sua fé. Creia em Cristo. Creia, não permita que a sua fé desfaleça, mas vá para a presença do Senhor, que Ele sim fortalece a nossa fé. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Então, o que esse texto tem a nos ensinar a respeito dessas coisas, a respeito da fé? Que fé, ela é uma completa confiança em Cristo, que pode nos atender e nos salvar da nossa condição espiritual e de todas as consequências no mesmo instante. A fé é essa confiança de que o Senhor nos acolhe, nos atende e nos salva. Que nossa confiança esteja sempre estável. Nossa fé, ela é constantemente, queridos, desafiada. Nunca, talvez nunca ela tenha sido tão testada em uma dimensão global como ela tem sido hoje. Essa pandemia tem servido para que as pessoas se voltem para Deus ou demonstrem que de fato elas não têm fé em Deus, porque o medo tem tomado conta na vida de muitas pessoas. E o que nós estamos vendo hoje, percebendo hoje, que os psicólogos estão trabalhando mais do que nunca. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a crer em Deus, a crer no nosso Senhor Jesus Cristo, de fato. Porque a palavra de Deus, João vai dizer que o verdadeiro amor, que é Deus, Deus é amor, lança fora todo medo, porque é justamente isso que Jesus faz. Ele sustenta a nossa fé, e o medo, ele não pode fazer parte da nossa vida. Nossa fé, ela sofre o desafio de ser agravado pelo desafio de situações que ficam ainda piores. Quando nós ligamos a televisão e vemos essas notícias que passam hoje no jornal, fotos de pessoas que já morreram,
números e mais números de pessoas que estão morrendo. Isso causa desespero nas pessoas. Mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, eles não têm medo. Não têm medo. A doença pode até chegar à nossa porta, mas nós continuaremos crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele tem o controle, Ele governa sobre todas as coisas. Assim como Cristo sustentou a fé de Jairo, Ele sustenta também a nossa fé. Ele sustenta a sua fé. Não tenha dúvida disso. O Senhor guardará a nossa fé, sustentará a nossa fé, até o grande dia de nos encontrarmos com Ele. Mesmo que a nossa fé desfaleça, mesmo que a nossa fé ela venha fraquejar, mas o Senhor sustentará a sua fé até que Ele volte, até que Ele venha. Não tenha dúvida disso. Espero que você continue confiando em Cristo Jesus, independente das circunstâncias, independente da situação, mesmo diante dos problemas e dificuldades, não importa o tamanho dessas dificuldades. É importante continuar confiando em Jesus. Vale a pena continuar crendo no nosso Salvador. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, guarde a sua fé, para que nós possamos, no grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possamos estar diante do Senhor e glorificar o seu santo nome e agradecê-lo por Ele ter sustentado a nossa fé, mesmo em dias difíceis. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Senhor dos senhores, porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos sustenta a nossa fé. Ó Deus, não permita que nossa fé esmoreça, mas que possamos continuar firmes e constantes, crendo no Senhor, que governa sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus que nós te louvamos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Eu quero ainda aqui fazer um convite especial para você. Próxima quinta-feira nós teremos um bate-papo sobre a soberania de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Nós estaremos falando um pouco sobre eleição, sobre predestinação, talvez um assunto que interesse para você. Próxima quinta-feira na nossa live. Provavelmente nós iremos transmitir apenas pelo Instagram. Outra ideia é que nós iremos fazer uma sala, tipo sala de conferência no Facebook, que há essa possibilidade, e aí nós iremos estender o convite a todos aqueles irmãos da igreja para também assistirem, terem a oportunidade de assistir no Facebook também, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. Que Deus te abençoe e uma boa noite.